Está no ar o programa Direito e Globalização, que você pode assistir pelos canais 9 da NET, 186 da Vivo TV e também pelo site www.tvaberta.tv.br. Vou repetir, www.tvaberta.tv.br. Se você tiver dúvidas, sugestões, envie e-mail para direitoglobalização@tvaberta.tv.br. Repetir outra vez, direitoglobalização@tvaberta.tv.br. Hoje é o primeiro programa deste ano de 2017. Um feliz 2017 a todos vocês de casa. Hoje nós vamos falar sobre um tema da maior importância, que é o saneamento básico no Brasil. E para conversar sobre esse assunto, o convidado de hoje é o engenheiro Luiz Roberto Pleidival, que é diretor da Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental, ABES, seção São Paulo. Lembrando a você de casa que estamos ao vivo. Faça sua pergunta pelo telefone 3877-0078 ou pelo site tvaberta.tv.br. Vou repetir, telefone 3877-0078 ou pelo site tvaberta.tv.br. Bem-vindo, engenheiro, é uma alegria recebê-lo aqui. Obrigado pelo convite. Estamos à disposição aí para tentar esclarecer alguns dos temas mais importantes aqui no país, que é a falta de saneamento básico, né? É um dos temas mais relevantes. A gente tem inúmeras crises aqui no país, crise hídrica, crise disso, crise daquilo, e hoje temos a crise do saneamento. Mas faz 10 anos, aproximadamente, da edição da Lei 11.445. 11.400, isso, 11.400, falei que gera bom número. 11.445. Há algo a ser celebrado nessa data? Sem dúvida nenhuma, temos que celebrar, porque é uma lei que organizou a titularidade do saneamento, né? Antes da lei, ficava em dúvida na legislação quem era o responsável por concessionar o serviço de saneamento. A lei deixou muito claro que o ente que concessiona isso é o município. Então é um poder municipal que permite que os gestores municipais façam a concessão ou para uma entidade privada ou até mesmo eles mesmos façam a gestão por um departamento de água ou um serviço autônomo de água e esgoto. Existia alguma lei anterior que essa foi criada para cobrir um vácuo? Ela veio para cobrir um vácuo porque realmente existia esse questionamento. Hoje ficou muito claro, então esse é um benefício da lei. Agora nós temos um problema que a lei ela organizava e pedia a implantação de um planejamento nacional. E esse planejamento, infelizmente, para ser elaborado e regulamentado, demorou quase 6 anos. Então, dos 10 anos, 6 se gastou fazendo o planejamento, que é o Plano Nacional de Saneamento, que é o PlanSab, que foi regulamentado em dezembro de 2013. Então, eu posso afirmar que quando o plano estava pronto, já estava superado pelos anos. Sem dúvida alguma, né? Porque é um estudo com dados anteriores, né? E que quando foi colocado em prática e virou legislação, ele já estava ultrapassado porque ele utilizou dados anteriores, onde o Brasil estava em crescimento. E hoje, a realidade do país é que o que está grafado em termos de previsão de investimentos e crescimento do país nas metas é totalmente diferente, né? Hoje nós estamos, na realidade, com um crescimento negativo do PIB e o planejamento previa crescimento de 3% ao ano do PIB. Sem dúvida, a gente vinha crescendo desde os anos 2004, crescemos, de repente houve uma virada negativa do PIB. Logo após 2015, né? Exatamente. Logo após as eleições de 2014. Então, esse estudo, a ABES defende que esse estudo seja revisado o mais rápido possível para que a gente tenha um planejamento com a realidade que nós vamos ter que enfrentar nos próximos anos, né? Agora, qual a realidade? Nós teremos que enfrentar a realidade nos próximos anos, mas qual seria a realidade agora que nós estamos enfrentando? Então, o PlanSab, ele previa o atingimento da universalização, ou seja, todas as áreas urbanas com praticamente 100% de água e esgoto em 20 anos. Ou seja, 2033 nós teríamos o atingimento da universalização de água e esgoto em todos os municípios. Mesmo atrasado 6 anos. Mesmo atrasado 6 anos. Só que, para isso, seriam necessários em torno de 25 bilhões de investimentos ano. E a realidade atual é que o setor investe em torno de 10 a 12 bilhões. Ou seja, metade. Então, esses 20 anos vão ser 40 ou mais. Nós acreditamos que
este período para atingimento da universalização chega a 45 a 50 anos. E qual o prejuízo que isso representa para o país? Não, é terrível, porque saneamento básico é saúde pública preventiva. Ou seja, se investir em saneamento está prevenindo as doenças de veiculação hídrica e melhorando a qualidade de vida, dando água potável à população e retirando o esgoto, fazendo o tratamento para evitar a poluição dos rios e, consequentemente, o contato da população com águas servidas, né? Havia um plano, por exemplo, aqui na cidade de São Paulo, que eu me lembro bem, o governo Alckmin anunciou várias vezes, que era limpar o rio Tietê, da poluição que quando ele entra em São Paulo, vem entrando em São Paulo, vai se tornando sujo o rio e depois mais adiante ele se torna um pouco mais limpo. Isso. Esse plano, ele é possível de ser feito no quadro atual? Então, o projeto chamado Projeto Tietê. Isso. É o programa do governo da Sabesp, né, do governo do estado. E o que ocorreu? Com a crise hídrica, que ocorreu em 2014 e 2015, a Sabesp acabou fazendo um investimento forte em obras emergenciais para o enfrentamento da crise e, de alguma forma, postergou os investimentos no Projeto Tietê. Então, o projeto está atrasado, só que na região metropolitana nós temos um problema grande, nós temos várias áreas que são áreas de ocupação irregular, as chamadas favelas, né? Ou ocupações irregulares, onde o saneamento não pode ser implantado porque não se tem uma via adequada para que possa se fazer a rede de esgoto ou a rede de água e levar água. Então, a captação dos esgotos que hoje caem no Rio Tietê e no Rio Pinheiros depende da urbanização dessas áreas. A ação que deve ser feita nessas áreas não é uma ação da Sabesp. A Sabesp não tem o poder sobre essas áreas. Essas áreas são de responsabilidade das prefeituras. Então, o que seria necessário é um convênio amplo do governo do estado com todas as prefeituras da região metropolitana de São Paulo para que se implantasse a urbanização dessas áreas e pudesse ser feita a coleta dos esgotos. Agora, eu me lembro por ocasião do lançamento desse plano do Tietê, havia também um foco em cima de ligações clandestinas e industriais. Esse problema já foi resolvido ou não? Esse avançou muito. Eu acho que a atuação da CETESB junto com a Sabesp foram feitas várias ações de fiscalização e a região metropolitana, nesse aspecto, ela teve uma evolução muito grande. O que mais hoje tem o problema maior é o esgoto doméstico, principalmente dessas áreas que não se consegue captar o esgoto e muito lixo que acaba escoando com as chuvas, né? Infelizmente a gente ainda tem essas áreas que não são devidamente urbanizadas, a coleta de lixo não é organizada, os sacos ficam de qualquer jeito e com a enxurrada isso tudo vai para os mananciais e acabam chegando nos rios, né? Agora uma pergunta, em termos de números, quantos domicílios encontram-se atendidos em termos de saneamento básico no Brasil? Então, a última pesquisa do PNAD fala em 83, 84% do esgoto, da água, dos domicílios são atendidos por água, em torno de 64% por esgoto, né? Então o número é esse. Mas a gente conhece que a realidade do país é que se avaliarmos em termos gerais, somente 50% são captados e transportados e desses 50% só 70% é tratado, ou seja, em torno de 35% de todo o esgoto produzido nas áreas urbanas são devidamente tratados em estações de tratamento. Chegou uma série de perguntas aqui, eu estou vendo aqui, eu vou fazer perguntas, vou começar pelo Jaime. O Jaime do Jardim Bom Filhol sempre nos acompanha, bem-vindo, Jaime. E ele pergunta, faz a seguinte questão: qual foi o governo federal e o municipal qual foi o governo federal ou municipal que mais investiu em saneamento básico? É difícil falar em quem investiu mais ou menos. A realidade é que a infraestrutura saneamento básico nunca foi uma pauta dos prefeitos ou dos governantes, porque não dá voto. Infelizmente, ela é enterrada e o que se faz normalmente é tirar da frente da casa do indivíduo e jogar no córrego mais próximo. E o indivíduo se dá por feliz. Exatamente. Então, falta um pouco o conceito do que é o saneamento básico. Na realidade, o saneamento básico é o ciclo completo.
a captação de água, o tratamento e a água tratada na casa do indivíduo. A coleta do esgoto, o transporte do esgoto e o tratamento e a devolução no rio do efluente tratado. Mas, infelizmente, não existe uma preocupação dos políticos com isso. O que mais chamou a atenção na questão do saneamento foi quando a região metropolitana, 2 anos atrás, ficou sob risco de não ter água. Eu me lembro, a crise então, hídrica. Isso, na realidade, trouxe o saneamento e para nós foi excelente porque deu visibilidade e começou-se a se falar mais sobre o tema. Hoje existe uma intenção do governo federal de fazer as PPIs, né, os programas de parceria de investimentos com a iniciativa privada para as companhias estaduais deficitárias. Ok. A Juliana da Zona Leste está nos acompanhando e ela faz a seguinte questão. Moro numa comunidade da Zona Leste de São Paulo. A água é em bica, o lixo é jogado na rua e o esgoto a céu aberto. Pergunta ela, por que os pobres nunca são atendidos pelo governo? Então, na realidade, a área que ela deve estar morando não deve ser uma área regular, onde a rua ela seja oficial, onde a água possa ser levada até a casa dela. Então, água em bica, né? Isso cai naquilo que nós estamos comentando. Infelizmente, a prefeitura, se ela está na cidade de São Paulo, precisaria fazer a urbanização da área para que se pudesse levar água adequadamente, com hidrômetro e ser cobrada a água e ser coletado o esgoto até uma rede e até uma estação de tratamento. Então, o problema provável dessa ouvinte é que ela deve morar numa área que ainda não está regularizada, que é um grande problema da região metropolitana. É o malefício da miséria, né? Infelizmente. Eu vou ter que interromper por aqui, chamar um intervalo e voltamos já já no segundo bloco do programa Direito e Globalização. Voltamos já já. Acesse o site da TV Aberta São Paulo, www.tvaberta.tv.br. Vídeos. Olá, a partir de... Notícias. Promoções. Assista a nossa programação em tempo real e faça sua pergunta para os programas ao vivo. Participe da emissora comunitária da maior cidade do Brasil. O programa Direito e Globalização é uma iniciativa da Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados de São Paulo, com apoio científico do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais. Faça como esses produtores e realize o sonho de ter um programa na televisão. Venha para a TV Aberta São Paulo. Ligue para 3868-2802 e tenha a oportunidade de estar com mais de 3 milhões de telespectadores. Qualidade na transmissão e custo baixo. TV Aberta São Paulo, a emissora comunitária da maior cidade do Brasil. Você pode assistir a TV Aberta pelos canais 9 da NET e 186 da Vivo TV. Saiba mais em www.tvaberta.tv.br. TV Aberta São Paulo, a emissora comunitária da maior cidade do Brasil. A TV Aberta também está no Facebook. Curta nossa fanpage e acompanhe as novidades da programação do canal comunitário da maior cidade do Brasil. Este programa tem o apoio da TV Interação, Associação Vida e Trabalho e da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo. Estamos de volta no programa Direito e Globalização. Hoje recebendo o engenheiro Luiz Roberto Pladeval. Luiz Roberto Pladeval é engenheiro e diretor da ABS, Seção São Paulo. Nós estamos falando sobre saneamento básico. Lembrando a você de casa que estamos ao vivo, faça sua pergunta pelo telefone 38770078 ou pelo site tvaberto.tv.br. E chegaram mais perguntas aqui, o tema é interessante.
A Mariana, vou começar pela ordem de chegada aqui. A Mariana, ela é do Jardim Paulista. Bem-vinda, Mariana. E ela pergunta, assim como energia elétrica, existe ligação clandestina de água? Existe, porque a realidade é que ninguém vive sem água, né? Então, nestas comunidades que não são regularizadas, existe o chamado gato, né? E onde são, a gente até brinca que parece um macarrão preto, né? Eles são vários tubos que são um para cada residência para poder serem abastecidos. Isso é o que provoca o alto índice de perdas da região metropolitana. Acho que todos os espectadores já ouviram falar sobre índice de perdas, né? Esse índice no Brasil, em média, é de 38% a 40%. É muito alto isso? É muito alto, porque as nossas instalações são antigas e existem nas regiões conurbadas, que são as regiões metropolitanas, áreas irregulares, que não podem receber água da forma correta e o indivíduo precisa de água, senão não sobrevive. Então ele acaba fazendo o famoso gato. A água é essencial à vida, né? E nós temos o Adalton. O Adalton é de Pinheiros, bairro de Pinheiros. Ele pergunta, existe alguma relação entre miséria e saneamento básico? É um dado real, né? Se a gente buscar nas comunidades mais pobres, a falta do saneamento ela é mais pronunciada, principalmente por falta de investimento do setor público, né? E com isso é um ciclo vicioso, né? Provavelmente o IDH é baixo, né, porque não tem acesso à educação, não só ao saneamento, mas todas as demais infraestruturas acabam sendo, acabam faltando, né? O Estado, onde o Estado não está presente, não falta só água, falta tudo, né? Exatamente. E nós temos ainda a Janaíra, ela é da Bela Vista. Ela pergunta, em que medida a ausência de saneamento básico contribui para as enchentes de verão todos os anos em São Paulo? Porque precisamos analisar que são dois assuntos diferentes, né? As enchentes elas estão ligadas à drenagem, né? E que faz parte do saneamento básico. Só que a drenagem numa região como São Paulo ela é mais ampla, né? Ela tem todo um manejo de rios o grande problema é que as cidades elas estão muito adensadas. Então, para que a gente pudesse pegar os picos de chuva, precisariam ter os famosos piscinões no meio da cidade, em vários pontos. E hoje está toda a cidade ocupada. O crescimento da região metropolitana de São Paulo foi totalmente desordenado. Cada município fazendo a sua implantação de áreas, de loteamentos, sem uma integração. E hoje a região sofre por conta disso. Então, nas chuvas de grande porte, infelizmente os sistemas estão insuficientes. Fora problemas de manutenção, né? Tem muitas redes que acabam sendo obstruídas até por conta do lixo, né? O lixo fica na calçada, escorre e acaba entupindo o sistema de drenagem. Sem dúvida. Mesmo no bairro Centrais, aqui nos Jardins, a gente vê quando vem a chuva forte da Paulista, vem jogando o saco de lixo, enchendo as bocas de lobo, é impressionante isso. Sem dúvida. A Mauri da Vila Progredior. O que falta para limpar os rios de São Paulo? Isso é uma pergunta de todo mundo, né? Embora a gente já tenha falado um pouco sobre isso, existe, né, um planejamento na região metropolitana de limpar o Pinheiros e o Tietê. Isso. Né? Um dos aspectos que mais poluem os rios são os esgotos clandestinos. Se nós temos áreas ocupadas irregulares, esses esgotos correm a céu aberto para os rios, que são afluentes desses maiores. Então, para resolver o problema dos esgotos nos rios, nós precisaríamos urbanizar todas as áreas irregulares e, além disso, fazer algumas contenções dessa sujeira que fica nas ruas, para que os rios pudessem ser limpos, né? Então, é um trabalho de longo prazo. Existem históricos, né, de rios importantes, como o Tamisa e o Sena, que demoraram 100, 120 anos para serem totalmente limpos. Nós estamos há 20, 30 anos tratando do Tietê e do Pinheiros. Precisa muito investimento e muita energia ainda para se conseguir atingir um nível desses países desenvolvidos. A Madalena da Bela Vista, ela pergunta, como as chuvas são... Bem-vinda, Madalena. Como as chuvas são irregulares, por que não há uma política pública para evitar a falta de abastecimento de água nas cidades? Na realidade, existem planos diretores
que fazem um planejamento para atender ao suprimento de água. O que ocorreu em 2014 e 15 em São Paulo foi que dentro do planejamento, a precipitação que ocorreu, que é a chuva que caiu, ela foi a menor nos últimos 100 anos. Então, todos os planejamentos anteriores não previam essa chuva. Como no estudo de engenharia ele é estatístico, agora esse dado de 14 e 15 vai revisar os planejamentos para que isso seja considerado nos próximos. Infelizmente, as mudanças climáticas, né, de fato estão afetando os países, né? A gente vê que em São Paulo existem períodos quentes no meio do inverno. Sem dúvida. Né? E períodos de seca no período de chuvas. Então, o mundo hoje está passando, é um tema extremamente difícil. Nós temos na nossa associação um grupo de estudos, né? Mas mesmo os Estados Unidos, que é o país mais avançado, não consegue ter uma clareza do como isso está impactando o clima no mundo. Né? Leandro da Vila Mariana, fez sucesso a vinda aqui, eu espero tê-lo novamente aqui para poder responder tantas questões. Quanto do orçamento do governo do Estado de São Paulo é destinado ao saneamento básico? Então, hoje o número, eu não tenho clareza sobre o número, mas o que ocorre? A Sabesp, que é a companhia do Estado, ela investe em torno de 2 a 2,5 bilhões de reais ano, tá certo? Em avanço do seu sistema de saneamento. Além disso, o Estado investe nos municípios que não são operados pela Sabesp. Existem linhas de crédito, de investimento, nos municípios que não são operados. Então, esse número dos outros municípios eu não tenho. Eu tenho a ordem de grandeza da companhia Sabesp, que ela investe de 2 a 2 bilhões e meio ano. É muito recurso, né? Para você ter uma ideia, é quase que 30% que se investe no Brasil todo. Nossa, e mesmo assim não consegue fazer frente à demanda. É um investimento alto e não consegue suprir 100%. E nós temos o Bruno da Vila Madalena, ele pergunta, até a propósito pergunta sobre a própria Sabesp, vamos ver. A Sabesp é uma empresa de economia mista, dinheiro público e privado, certo? Por que o saneamento básico somente chega nos bairros mais nobres da cidade? Então, não vejo isso como uma realidade. Né? É claro que fica muito mais fácil... A impressão que passa é essa para o grande público. Eu acho que a grande dificuldade hoje da companhia é fazer o saneamento nas áreas regulares. Eu acho que isso é um problema da região metropolitana. Né? Então, as áreas carentes, que são as áreas de invasões, né? Elas não têm o saneamento porque ela não pode implantar uma rede numa área que não é regular. E além do que as dificuldades técnicas, né? Para dar manutenção e fazer a devida operação do sistema. Se você não tem uma rua com a rede dentro das normas, você não consegue dar a manutenção e acaba provocando, ao contrário, o gato, né? O roubo de água irregular. Nós comentávamos no intervalo, há um aumento visível de doenças que transmitem chikungunya e outras doenças transmitidas por mosquitos. Isso se relaciona ao saneamento básico? Sem dúvida, né? O esgoto não coletado que corre a céu aberto, uma hora ele vai empoçar. No momento que para, ele empoça e de alguma maneira provoca a formação dos criadouros. Hoje, essas doenças de veiculação hídrica, tanto a contaminação das crianças brincando, como a proliferação de mosquitos, afetam diretamente os custos do governo com a saúde pública. Essa criança ou esse adulto que tiver a dengue vai ter que gastar recursos da saúde pública para ser tratado. Quer dizer, se fosse feito um investimento em saneamento adequado, esses gastos com a saúde pública seriam extremamente reduzidos. Nós estamos chegando aos minutos finais do nosso programa aqui, engenheiro Pladeval, e eu gostaria de falar um pouquinho sobre o congresso que a ABS terá em outubro. Então, nós da ABS fizemos uma parceria com a ESABESP, Associação dos Engenheiros da Sabesp. Estamos fazendo o maior evento de saneamento já realizado no Brasil. Nós estamos com uma expectativa de 4.000 congressistas, onde nós nesse congresso discutiremos esses temas durante 3 dias. Né? Nós teremos a presença de várias autoridades, né? Será convidado o ministro das cidades, o secretário nacional de saneamento, o governador de estado,
secretário de Saneamento de Recursos Hídricos do Estado, para que a gente possa discutir e ver o que a ABS e a ESABESP, nestas discussões, podem colaborar, e os técnicos, para a melhoria do saneamento do país. E quem quiser se informar, pode entrar em que site? Há um site? Há uma... Isso. Na realidade, o congresso ocorrerá de 2 a 6 de outubro, né? E o site acho que está sendo colocado aí na tela, né? Isso. E vocês podem acessar, e as inscrições para o congresso serão abertas a partir de março desse ano. E está aberto a todos os interessados? Todos os interessados. Advogado, né? Engenheiro, sem dúvida. Estudante, quem que tiver interesse no tema? A gente tem uma expectativa muito boa, e junto ao congresso tem uma feira de saneamento onde serão expostas as melhores e mais novas tecnologias do setor. Isso é muito... É uma feira que tem uma expectativa de uma participação em torno de 20 mil visitantes na feira. Muito bacana. Vai ser aonde? Vai ser no SP Expo, ali na Imigrantes, né? Lá na Imigrantes. Onde foi o Salão do Automóvel. Agora, recente, ali ficou um né? salão bonito, ficou bacana. É excelente, é a infraestrutura perfeita. Exato. Nós vamos encerrar. Engenheiro, eu gostaria de ouvir suas considerações finais. A realidade é que o nosso tema, o saneamento, ele é fundamental para o crescimento de IDH, e que a população tem que enxergar o saneamento como saúde pública preventiva. E os governantes também. O relatório da OMS do ano passado indica que cada dólar investido em saneamento reflete numa economia de 4,3 dólares na saúde pública. Então nós temos que forçar nas eleições e votar em políticos que realmente queiram defender a implementação do saneamento nesse país. Engenheiro Planeval, muito obrigado pela sua visita, foi esclarecedor. Espero contar com sua presença novamente aqui no programa Direito e Globalização. Obrigado, e eu despeço de vocês de casa, aguardando na próxima semana, nesse mesmo horário, nesse mesmo canal. Obrigado e até lá.